Vamos falar hoje sobre dois temas muito importantes que, de alguma forma, nos tocam de perto. Vamos falar sobre felicidade e sobre infelicidade na noite de hoje, tendo como base o Salmo 1, nos seus 6 curtos, breves, mas impactantes, abençoados e abençoadores versículos. Salmo 1 diz assim: Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei dele medita de dia e de noite. Essa pessoa será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, cujas folhas não murcham e não caem, e tudo o que fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, pois são como a palha que é espalhada pelo vento. Por isso, os ímpios não permanecerão em pé no juízo, e nem os ímpios no ajuntamento ali dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Somente até aqui. Vamos então agora orar ao Senhor e vamos pedir para que Ele venha falar ao nosso coração. Amém? Senhor, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, na Sua casa, com alguns irmãos, irmãs, queridos, queridas, irmãos que o Senhor nos deu e que fazem parte da Sua família. Nós fazemos parte da Sua família, da família de Deus, e te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora. Acabamos de ler mais uma vez um capítulo importante, um trecho importante, relevante, impactante da sua palavra, que é o Salmo 1, este salmo que introduz todo o saltério, e te pedimos que o Senhor venha nos instruir nas lições, nos ensinamentos nele presentes. Estamos aqui, Senhor, reunidos em torno do seu Filho Jesus, do nome do seu Filho Jesus, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para adorar a Ti, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e te pedimos nesse momento que o Senhor nos conceda a graça de refletirmos sobre esse texto. Abençoe a nossa vida, abençoe a vida da sua igreja, para que todos nós sejamos municiados com estas informações eternas, celestiais, espirituais, importantes para que tenhamos uma vida de fato feliz e abençoada segundo os seus critérios, e não conforme critérios mundanos, critérios ímpios e critérios que não são condizentes com a sua palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, desde já, mais do que agradecidos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, podem tomar o vosso assento. O tema da nossa meditação na noite de hoje é a felicidade do justo e a infelicidade do ímpio. A felicidade do justo e a infelicidade do ímpio. A felicidade, meus irmãos, é um dos temas mais importantes da vida humana, se não, poderíamos até dizer que é o tema mais importante. Afinal de contas, todo ser humano quer ser feliz, não é mesmo? Ou tem alguém aqui, eventualmente, em nosso meio, que não queira ser feliz? Não, pastor, eu tenho almejado ao longo da minha vida, ao longo desses meses, desses anos, uma certa infelicidade. Sou um tanto quanto masoquista e gosto de sofrer e assim por diante. Claro que não. Pessoas em sã consciência buscam de alguma forma serem felizes, serem abençoadas, serem bem-sucedidas. Eu diria que este é o desejo natural, comum, de pessoas, vamos assim chamá-las, vamos assim denominá-las normais. Hoje não seria politicamente correto dizer isso, né? Que história é essa? Se existem pessoas normais, existem também pessoas anormais, e é evidente que existe tanto um grupo quanto o outro, apesar daqueles que não gostem ali desse politicamente, digamos, incorreto, segundo essas pessoas assim veem. Mas já que estamos falando sobre a felicidade, o que é a felicidade? Melhor ainda, como nós podemos alcançá-la, se é que podemos alcançá-la? Ora, ao longo da história, os pensadores, tanto cristãos quanto não cristãos,
eles criaram várias teorias sobre o significado da felicidade e também sobre como ela pode eventualmente ser atingida, como ela pode ser obtida, como ela pode ser alcançada. Para os filósofos gregos, por exemplo, me permitam citar alguns exemplos. Para os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, a felicidade é algo que pode ser obtido através da prática de uma vida virtuosa. Então, à medida em que você busca, por exemplo, viver uma vida sábia, uma vida prudente, uma vida onde você faça o bem para as pessoas, onde você tem uma vida justa, então isto é alcançar, é atingir a felicidade, grosso modo, dentre tantas outras coisas que podemos encontrar nos pensamentos ali, nos escritos de Platão e Aristóteles. Já para o psiquiatra austríaco Freud, a felicidade é alcançada quando obtemos o máximo de prazer e, ao mesmo tempo, quando nós evitamos o máximo de desprazer. Então, quanto mais nós corremos atrás de coisas boas, coisas que agregam, coisas que somam ou coisas que são prazerosas, e quanto mais nós evitamos coisas, digamos que desprazerosas, então nós somos felizes. Além da filosofia e da psiquiatria, a felicidade também, curiosamente, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso, a felicidade também tem sido um tema bastante explorado pelo marketing de várias empresas. Como aqui nós não temos tempo, nós vamos citar apenas algumas breves delas. A Coca-Cola, por exemplo, tempos atrás, ela criou o seguinte slogan: abra a felicidade, dando a entender com isso que a felicidade é obtida quando se abre uma garrafa de Coca-Cola e quando se ingere o seu líquido. O McDonald's, por sua vez, acha que a felicidade é algo que você come, e por isso ele chamou um dos seus principais lanches de McLanche Feliz. Olha só, não é um McLanche cabisbaixo ou um McLanche triste, é um McLanche feliz. Ele proporciona, em tese, tanto a crianças quanto a adultos, uma certa felicidade gastronômica quando essas pessoas comem aquele lanchinho. Além disso, meus irmãos, além de tudo que nós dissemos, olha que notícia, informação interessante. Recentemente, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela divulgou um relatório contendo o ranking dos países considerados mais felizes do mundo em 2023. Qualquer um de nós pode consultar esses dados, não agora, depois, no momento certo, ali na internet, dar uma googada e a gente descobre esses temas aí, essas informações. De acordo com esse relatório, a Finlândia ficou em primeiro lugar, a Dinamarca em segundo lugar e a Islândia ficou em terceiro lugar. Mas e o Brasil, pastor? Eu tenho certeza de que você está interessado e preocupado em saber qual é a posição que o Brasil ocupou nesse ranking. E o Brasil, ele acabou ficando na 49ª colocação, entre os países em que os seus cidadãos, em tese, julgam ser felizes. E esse relatório, meus irmãos, que é feito anualmente, ele tem como base 6 critérios principais. Preste bem atenção neles, bem como em tudo que eu estou dizendo até agora, porque isto servirá de contraponto ao texto do Salmo 1 que acabamos de ler. Então, estamos dando apenas uma introdução para colocarmos aqui os contrapontos em termos de felicidade, aquilo que muitas pessoas pensam sobre a natureza da felicidade, mas aquilo que a Bíblia diz que é a felicidade, a partir, evidentemente, do Salmo 1 que lemos. A Bíblia diz muitas outras coisas acerca da felicidade, mas nós não vamos nos deter em todos esses textos, mas vamos falar sobre a felicidade a partir do fundamento textual, que é o Salmo 1. Bem, mas esse relatório, então, como eu disse, que é feito anualmente, ele tem como base, ele se valeu de 6 critérios principais. Como que essas nações, esses povos, esses países foram medidos em termos da sua felicidade? Eles foram medidos a partir de 6 critérios. Primeiro, o apoio social. Como que o governo administra as questões sociais e cuida das pessoas, do seu bem-estar social e assim por diante. Segundo, algo que interessa a todos nós, renda.
Então, quanto maior é a renda, mais as pessoas se sentem felizes, quanto menor é a renda, menos se sentem felizes. A saúde, evidentemente, saúde física, psíquica, emocional, de forma geral. Outro ponto, quarto, o senso de liberdade. A liberdade também é algo que as pessoas levaram em consideração para medir o seu grau de felicidade, ou seja, quanto mais são livres, ou se percebem livres, mais se veem como felizes. Quanto menos se percebem livres, ou a sua liberdade, quanto mais é tolhida, menos essas pessoas são vistas como felizes, ou se veem como felizes. Um quinto e penúltimo ponto é a generosidade. Ser generoso com as pessoas ou receber ações de generosidade proporciona um senso de felicidade. E por fim, a ausência de corrupção. E aí dá para a gente entender talvez porque que o Brasil tem estado em 49º lugar. Não que não exista corrupção em todas as camadas e situações da sociedade humana. Bem, observe que esse relatório, você deve ter percebido, ele em momento algum menciona a fé em Deus, ou o temor a Deus, como um dos critérios indicativos de felicidade. Os critérios mencionados por esse relatório, que nós mencionamos brevemente, apontam para elementos sociais, físicos, materiais e morais. Mas esse relatório, percebam, observem, exclui dos seus critérios o elemento espiritual. Correto? Seja como for, meus irmãos, o importante, diante do texto bíblico que lemos, é que o texto do Salmo 1 nos ensina duas verdades importantes sobre a felicidade do justo, seguidas de 3 consequências, e depois, como contraste, nos ensina 3 lições sobre a infelicidade dos ímpios. Então, mais uma vez, o tema felicidade e infelicidade será o fundamento aí, o tema central da nossa meditação na noite de hoje. E já que falamos sobre a felicidade, vamos começar por ela e depois, seguindo a ordem textual, a ordem lógica do texto, falaremos por fim sobre a infelicidade. Em primeiro lugar, a felicidade para o justo, contraste, por favor, tudo aquilo que nós leremos e falaremos com esses dados que nós mencionamos, de empresas, de filósofos, da ONU e assim por diante. Então, em primeiro lugar, a felicidade para o justo, segundo o texto lido, envolve a recusa a um estilo de vida pecaminoso. O que é ser feliz? Segundo Deus, e de acordo com o Salmo 1, ora lido, a felicidade ela possui alguns ingredientes aqui nesse texto. O primeiro deles, ser feliz, de acordo com os padrões de Deus, é recusar viver um estilo de vida pecaminoso. Salmo 1, verso 1. Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, quer saber o que é ser feliz? Ou melhor, quer ter uma vida feliz? Então olha o segredo aqui, o segredo da felicidade. Primeiro, feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores, e terceiro, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Meus irmãos, por que os nossos pecados eles são ruins? Porque eles nos apartam de Deus. Isaías 59, versículo 2, por exemplo, declara isso quando diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, isto é, o rosto de Deus de vós, para que ele não vos ouça. Ora, uma vez que Deus é santo e nós somos pecadores, então os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam de Deus e nos distanciam de Deus, e é por isso que nós devemos recusar um estilo de vida pecaminoso, visto que esse estilo de vida pecaminoso, que desagrada evidentemente a Deus, também nos distancia dele mesmo, do próprio Deus, do próprio Criador. Além disso, meus irmãos, esse versículo nos mostra uma escala, e eu creio que você deve ter percebido isso. O Salmo 1, versículo 1, nos mostra uma escala ascendente de aprofundamento no pecado. Escala esta que pode ser percebida, por exemplo, através dos verbos andar, permanecer e assentar. E também pode ser identificada pelos substantivos conselho,
caminho e morada. Perceba que a pessoa que vive embebida, imersa, afundada no pecado, a sua vida tende a ir de mal a pior. Se Deus, por meio da sua graça, não refreá-la, se o Espírito Santo não iluminá-la, se ela não for convencida, como o Evangelho de João nos diz, do pecado, da justiça e do juízo, se ela não for regenerada, se não for transformada, a tendência é que essa pessoa mergulhe e se afunde de uma forma, talvez, muitas vezes, irreversivelmente complicada, de modo que ela não tenha como voltar desse estado e dessa condição. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo que infelizmente dá as boas-vindas ao pecado, que flerta com o pecado, e que mais do que isso, celebra até mesmo o pecado. Mas Deus, em contraponto, Ele deseja que vivamos na contramão dos valores desse mundo. E é por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 15 a 17, nos faz a seguinte advertência: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, estas coisas todas não são do Pai, mas do mundo. E João conclui dizendo: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, a primeira coisa que aprendemos sobre a felicidade, nesse texto, é que ela envolve a recusa de uma vida, de um estilo de vida pecaminoso. E é interessante que aqui o texto hebraico, ele vai além do que nós imaginamos, porque eu citei aqui a palavra feliz, mas o texto hebraico, ele usa o plural, felicidades, né? Então, ele vai usar a expressão felicidades do homem, dando a entender que a felicidade é algo que pode e deve ser vista nas várias áreas da vida do justo, como, por exemplo, exemplificadas aqui nesse texto, nos seus 6 versículos. Mas depois desse primeiro ponto, nós aprendemos uma segunda importantíssima verdade sobre a felicidade. Também aprendo nesse texto que a felicidade para o justo envolve o seu prazer na palavra de Deus, prazer este demonstrado no tempo de meditação dedicado a ela. Ser feliz, segundo Deus, segundo a vontade de Deus explícita e expressa no Salmo 1, envolve não apenas a recusa a comportamentos pecaminosos e ruins, mas também a prática ativa, no sentido de termos prazer pela palavra de Deus, prazer este que é demonstrado pelo tempo que dedicamos ao estudo, à meditação na palavra de Deus, nos valores escriturísticos. Vejamos o que diz o Salmo 1, versículo 2: antes o seu prazer, ou seja, o prazer deste homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, aquela coisa toda, antes o seu prazer, o prazer desta pessoa, do justo, onde ele está? Está na lei do Senhor, e na lei dele, do Senhor, medita de dia e de noite. Perceba mais uma vez que a felicidade, segundo esse salmo, não diz respeito apenas à recusa das práticas pecaminosas já vistas no item anterior, no item 1, mas também envolve a prática ativa de boas ações. E mais uma vez, meus irmãos, me permitam dizer que nós vivemos em uma sociedade profundamente hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma filosofia de vida que entende que a busca pelo prazer, ou a busca do prazer, é a finalidade real e última da vida humana. Então, o importante, nos dirá o hedonismo, é a busca pelo prazer. É o que nós vemos com frequência nas redes sociais, nos programas de TV, e assim por diante. As pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus prazeres. Ou seja, o que dá sentido a existência dessas pessoas é a busca pelo prazer, e via de regra não importa onde tal prazer se encontre, mesmo que sejam em formas lícitas ou até mesmo ilícitas, como por exemplo as drogas, a bebida, o sexo,
formas lícitas, o entretenimento, a satisfação dos nossos sentidos e assim por diante. Entretanto, percebamos que o salmista diz que o que traz a verdadeira felicidade para o ser humano, sobretudo para o justo, é o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nas escrituras sagradas. Por isso, meus irmãos, quando nós nos recusamos a ter um estilo de vida pecaminoso, e ao mesmo tempo encontramos prazer na palavra de Deus, nós podemos ser, de acordo com o Salmo 1, podemos ser considerados pessoas felizes, abençoadas, bem-aventuradas, promissoras, bem-sucedidas e assim por diante. Observe que aqueles dados que eu dei na introdução estão diametralmente opostos, estão em rota de colisão com aquilo que a Bíblia nos diz que é felicidade, não é? Então, para alguns, como nós vimos, a felicidade é beber determinados refrigerantes, para outros comer certos lanches, para outros ter uma boa administração social, ter saúde e tal, estarmos livres da corrupção, e não que essas coisas em si não sejam boas, mas o que eu quero dizer é que a felicidade, conforme os padrões bíblicos, envolve noções espirituais, e não noções meramente sociais, morais, psicológicas e quaisquer outras. Envolve uma transformação do ser humano por meio da palavra e sobretudo por meio do Deus da palavra. É isso que vai nos proporcionar verdadeira, real e duradoura felicidade. É isso. Mas, mais uma vez, me permitam aqui acompanhar o raciocínio do Salmo e dizer que, quando então nós nos recusamos a ter um estilo de vida pecaminoso, Salmo 1:1, e ao mesmo tempo encontramos prazer na palavra de Deus, Salmo 1:2, essas práticas, a recusa do pecado e o prazer pela palavra de Deus, resultam em 3 consequências. Olha só, que envolvem a felicidade na vida de um justo, conforme Deus nos orienta na sua palavra. Primeira consequência: quando rejeitamos um estilo de vida pecaminoso e encontramos prazer na palavra de Deus, primeira coisa que acontece, segundo o texto bíblico, nós temos uma vida frutífera. Nós temos uma vida frutífera. Veja o que diz o Salmo capítulo 1, versículo 3, parte A. Essa pessoa será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo, ou na estação própria, como pode dizer, ou podem dizer outras traduções. Irmãos, prestem atenção ao que eu vou lhes dizer. Embora evidentemente não sejamos salvos pelas boas obras, isto é, por causa das boas obras, contudo, são as boas obras que, por exemplo, evidenciam que somos salvos. Portanto, um cristão que não frutifica na vida cristã, de alguma forma, é uma fraude. Isso é muito forte o que eu estou dizendo. Um cristão verdadeiro que de alguma forma não frutifique na vida cristã, ele é um impostor, ele é uma fraude. Em João no capítulo 15, versículo 16, Jesus dá a razão aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, de tê-los escolhido. Jesus diz, João capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. E diante disso, eu te pergunto, e não precisa responder para mim, responda para você mesmo, para a sua consciência: que tipo de frutos você tem dado no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na igreja em que você congrega, na sociedade em que você vive, em todas as demais áreas, departamentos, setores que de alguma forma englobam a nossa vida? Que tipo de frutos, enquanto cristãos, enquanto pessoas que recusam o pecado, Salmo 1:1, e ao mesmo tempo têm prazer na palavra de Deus, Salmo 1:2, que tipo de frutos esse tipo de prática e de conduta para com o pecado e para com a palavra de Deus, o que isso tem nos ocasionado de frutos positivos na nossa vida e na vida de outros?
Porque o Salmo está dizendo isso, né? Ele está dizendo que a pessoa que recusa esses comportamentos pecaminosos e tem prazer na palavra de Deus ao ponto de meditar nela dia e noite, essa pessoa dará o seu fruto no momento certo, mas mais cedo ou mais tarde ela frutificará. Amém? Isso não quer dizer, meus irmãos, que enquanto crentes, é evidente que nós somos simultaneamente pecadores. É evidente que nós somos santos, de um lado, porque fomos santificados e justificados também, é claro, por Cristo, mas por outro lado, enquanto seres que vivem num contexto pré-glorificação, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Isso é fato. Mas quando o fato de estarmos sujeitos ao pecado, não deve significar que não devamos produzir nenhum fruto ou frutos para a glória de Deus. Amém? Então esse ponto é absolutamente importante. Um cristão que se diz cristão, mas não produz frutos, né? Ele nunca tem práticas, ele nunca tem condutas, ele nunca tem pensamentos, nada melhora na vida dele, então há algo de errado com a vida dessa pessoa. Porque uma pessoa que recusa o pecado, de novo, eu sempre tenho em mente o Salmo 1, né? A nossa reflexão dessa noite tem como fundamento esse texto, por isso que a minha ênfase é esse texto. Então, uma pessoa que recusa o pecado, mas ama a palavra de Deus, ela inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, terá que apresentar frutos. Como você tem sido, portanto, mais uma vez, como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como empregado, como uma pessoa da sociedade, como um professor, como um aluno, enfim, como uma pessoa que exerce todas as demais tarefas e funções no nosso contexto social complexo. Que tipo de frutos nós temos dado? Se é que temos dado, e fica a pergunta para cada um de nós na noite de hoje. Indo mais adiante, segunda consequência. Em segundo lugar, quando nós rejeitamos um estilo de vida pecaminoso e ao mesmo tempo encontramos prazer na palavra de Deus, o que ocorre? Segunda consequência, conseguimos suportar os dias difíceis. Conseguimos suportar, lidar de alguma forma com os dias difíceis. Não estamos dizendo que isso será fácil, não é nada disso, mas a ideia é que nós temos condições de enfrentar esses dias quando eles nos sobrevêm. De onde eu tiro esse pensamento? Salmo, capítulo 1, versículo 3, parte B, que diz: cujas folhas não murcham e nem caem. Aqui o justo ele é comparado a uma árvore, não é isso? A Bíblia frequentemente compara pessoas, sobretudo pessoas piedosas, tementes a Deus, judias ou cristãs, a árvores, justamente para relacionar a ideia do fruto e aquela coisa toda. Bem, nós sabemos, meus irmãos, que as folhas das árvores costumam, via de regra, cair no outono e no inverno, nessas duas estações. Talvez um pouco mais em uma, um pouco menos em outra, mas via de regra, as folhas das árvores costumam cair no outono e no inverno. Estações estas que são caracterizadas, por exemplo, pela chegada de um clima mais frio, um frio um pouco mais rigoroso. Esse frio aumenta um pouquinho no outono e no inverno ele aumenta ainda mais. E talvez aqui, o fato do justo ser comparado a uma árvore cujas folhas não murcham e não caem, talvez aponte para o fato de que alguém, esse indivíduo seja alguém cuja vida é pautada na palavra de Deus, ele é alguém que consegue suportar as estações difíceis da vida quando estas surgem. É uma leitura, claro que comparativa, porque nós sabemos que quando o outono mais uma vez chega, inverno, de forma geral, não necessariamente em todas as plantas, eu não sou um perito em botânica, não é a minha área, mas sabemos que as folhas, muitas delas, das árvores, elas murcham e caem. Talvez apontando para um desgaste, para um tipo de problema, mas o que chama a atenção nesse texto é que o justo, que é comparado a uma árvore, suas folhas não murcham e não caem. Ele enfrenta também o outono,
enfrenta o inverno da vida. É uma comparação, o texto ele está trabalhando como se fosse uma parábola, um elemento metafórico, uma comparação. Mas no momento em que as folhas deveriam cair e que deveriam murchar, na vida do justo elas não caem nem murcham. Por quê? Porque ele recusou viver uma vida pecaminosa, Salmo 1:1, e ele tem prazer na palavra de Deus e medita nela dia e noite, versículo 2. A segunda consequência, portanto, qual é? O outono, ou os momentos difíceis, onde as folhas costumam a murchar e a cair, ele consegue driblar essas dificuldades. Com base em si mesmo? Não. Com base na palavra de Deus que está enchendo o seu coração, e é com base nessa palavra que ele vai liderar a sua vida, vai conduzi-la, vai guiá-la e assim por diante. Olha que coisa interessante. Então, meus irmãos, Deus, é importante sabermos, Deus não prometeu nos isentar dos dias difíceis da vida, todos nós sabemos disso, mas prometeu estar conosco durante toda a nossa jornada cristã, durante toda a nossa caminhada cristã. Em Mateus 28, versículo 20, parte B, por exemplo, que é o último versículo do Evangelho de Mateus, e a meu ver um dos mais lindos, e que nos enchem o coração de esperança de toda a Bíblia. Em Mateus 28, versículo 20, parte B, Jesus fez a seguinte promessa aos seus discípulos, ele lhes disse: e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba que nós, se somos discípulos de Jesus, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados e nós não estamos desassistidos nesse mundo. Jesus está conosco, e o que é melhor, Ele está conosco todos os dias, o que inclui sábados, domingos e feriados. Deus não está conosco apenas nos chamados dias úteis, Ele está conosco sempre. Amém? Os comércios, eles têm os seus dias e horários adequados de funcionamento. Em alguns dias nos atendem, em outros não, fecham e não estão nem aí para aquilo que nós estamos pensando ou sentindo. Mas com Jesus não existe sábado, domingo ou feriado. Ele está conosco em todos os momentos de nossas vidas, durante toda a nossa jornada e caminhada cristãs, auxiliando-nos, agraciando-nos, abençoando-nos, por que não dizer corrigindo-nos, mas a fim de que sejamos melhores discípulos, a fim de que frutifiquemos na sua obra e sejamos abençoados e felizes, conforme, por exemplo, o Salmo 1 indica e nos orienta na noite de hoje. Amém? Isso irá nos levar à terceira e última consequência, dentro de uma perspectiva positiva, apontando ainda para a felicidade. Aprendo, em terceiro e último lugar, a terceira consequência que acomete um justo, uma terceira característica dessa felicidade. Em terceiro lugar, quando rejeitamos um estilo de vida pecaminoso, e mais uma vez encontramos prazer na palavra de Deus, perceba que eu gosto de enfatizar esses pontos, nossas ações, em terceiro lugar, são coroadas de êxito. Olha aqui a teologia da prosperidade. As nossas ações são coroadas de êxito, são exitosas, elas prosperam, ou em outras palavras, nós nos tornamos pessoas, cada um evidentemente dentro da sua área, não é que tudo dará 100% do tempo, 100% certo na vida de um justo, não é isso, mas via de regra, pode-se dizer que essa pessoa é exitosa naquilo que ela faz, tendo em mente os valores prescritos antes. É alguém que recusa o pecado, Salmo 1, e tem prazer na palavra de Deus, Salmo 2. Nunca esqueça que o texto está muito bem amarrado, não tem por onde fugir. Então, Salmo capítulo 1, versículo 3, parte C, olha o que o texto diz: e tudo o que fizer será bem sucedido. Que coisa, né? Às vezes, meus irmãos, os nossos planos, as nossas agendas, não são bem sucedidas, porque nós não as realizamos, ou não os realizamos, tendo a palavra de Deus como nosso fundamento. Às vezes isso acontece, porque às vezes não somos bem sucedidos,
ou não nos damos bem numa determinada situação, num determinado plano. É evidente que existem vários e às vezes complexos motivos e razões, eu estou ciente disso, mas biblicamente falando, às vezes isto não ocorre porque nós não recusamos o pecado, nós damos guarida ao pecado. E porque os valores da palavra de Deus não estão em nosso coração, mas outros valores alheios às Escrituras é que estão permeando o nosso coração. E é por isso que muitas vezes, entre outros elementos, mais uma vez, presentes também na nossa complexa vida, é por isso que muitas vezes, vez por outra, não somos bem-sucedidos, não somos prósperos ou não somos abençoados na execução de uma tarefa, de uma função ou de tantas e tantas outras circunstâncias da nossa vida. Bem, mas tendo aprendido então várias lições sobre a felicidade do justo e as suas consequências, 2 lições sobre a felicidade e 3 consequências conforme o Salmo. Vejamos agora então 3 lições que podemos aprender sobre a infelicidade do ímpio. A Bíblia não trabalha só com o lado positivo, o lado mais gostoso, só a felicidade do justo, ela também trabalha com o outro lado, o lado da infelicidade, o outro lado da moeda. Vamos ver o que o texto nos diz, as lições que podemos extrair. Primeira lição, a infelicidade para o ímpio, começamos falando sobre a felicidade para o justo, e agora a infelicidade para o ímpio envolve um estilo de vida contrário ao do justo. A infelicidade, repetindo, para o ímpio, envolve um estilo de vida contrário ao do justo. O justo recusa o pecado, ele não se assenta com os pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, ele tem prazer na lei de Deus, medita nela dia e noite, ele é como a árvore que dá fruto na estação própria, as folhas não murcham e não caem, tudo que ele faz ele é bem sucedido. Olha que bênção, é o retrato da felicidade. Essa é a primeira parte até o versículo 3. Versículo 4, Salmo 1:4. Os ímpios não são assim. Mais uma vez, os ímpios não são assim. Como assim, salmista? Eles não recusam o pecado, eles abraçam o pecado. O prazer deles não está na lei de Deus, está na lei dos homens. Eles mesmos constituem lei para si mesmos. Portanto, essas pessoas não dão fruto na estação própria. As folhas delas, infelizmente, murcham e caem, e elas não são bem-sucedidas em tudo o que fazem. Ou seja, tudo o inverso ocorre com o ímpio. Olha lá, para quem deseja talvez ser ímpio, ou pensa em voltar à antiga vida, está aqui. Os ímpios não são assim. E aí, mais uma vez, o salmista se vale de uma metáfora curiosa. Os ímpios não são assim, vírgula, pois são como a palha que é espalhada ou dispersa pelo vento. Que linguagem estranha, né? A linguagem empregada aqui, meus irmãos, pelo salmista, é uma linguagem extraída do contexto da antiga agricultura, da agricultura do Antigo Oriente Médio. No Antigo Oriente, existiam eiras que eram lugares apropriados, por exemplo, para debulhar, trilhar, secar e limpar os grãos, limpar vários tipos de cereais. E durante o processo de debulha dos cereais, os homens, por exemplo, lançavam os cereais para cima, para o alto, para que o vento separasse a palha do grão. A palha, portanto, nesse caso, que não tinha peso, que não tinha consistência, ela era facilmente levada para longe pelo vento. Enquanto que o grão, que tinha peso, que tinha uma certa consistência, ele caía na eira. Então aqui os ímpios, perceba, eles são comparados à parte inútil num processo de debulha. Aquela palha que você usava uma peneira para joeirá-la ali num lugar alto, o vento pega, quando você joga o grão que é mais pesado, tem mais consistência, ele cai na peneira, mas a palha, ela é soprada para longe. Ela é soprada para longe. E na sequência do texto, nós vamos ver para onde essa palha, que é leve por natureza, ela é levada, para onde ela é conduzida, ela é afastada para longe, ela é inútil,
ela não tem essa importância dentro desse processo de debulha, de trilha, de limpeza e assim por diante. Ela não tem essa importância. Então, nós já descobrimos que a infelicidade para o ímpio envolve um estilo de vida contrário ao do justo. Tudo aquilo que o justo é e tem, o ímpio não é e não tem. Por quê? Porque ele não recusa o pecado e porque ele não ama a palavra de Deus e não medita nela. Por isso ele é considerado uma palha, algo que não tem importância, não tem valor num contexto, por exemplo, da metáfora da agricultura. É alguém sem valor, inútil. Continuemos. Isso nos leva a uma segunda e penúltima verdade sobre a infelicidade dos ímpios. Em segundo lugar, a infelicidade para o ímpio envolve um triste futuro. Um triste futuro. Salmo capítulo 1, versículo 5. Lembra que os ímpios são levados, são soprados como uma palha e vão para longe. Para onde eles vão? Salmo 1, 5. Por isso os ímpios não permanecerão em pé no juízo. São soprados, enquanto o justo se dá bem, os ímpios são levados para longe como uma palha, são levados para o juízo, diante de Deus. Aqui o salmista já está tendo em mente uma perspectiva escatológica, uma visão futura. Por isso os ímpios não permanecerão em pé no juízo, e nem ali os ímpios ou os pecadores no ajuntamento dos justos, ou na congregação, ou na reunião, ou na assembleia dos justos. Esse versículo, meus irmãos, nos ensina 3 verdades, básicas, mas profundas, sérias verdades. Primeira verdade: haverá um juízo futuro. Haverá, porque o texto refere-se aqui ao juízo, no juízo, haverá um juízo futuro. Não nos enganemos, achamos que podemos viver essa vida de qualquer forma, de qualquer jeito, praticamos o que queremos, fazemos o que bem entendermos, ludibriamos as pessoas, passamos a perna nelas, as enganamos, agimos de qualquer outra forma que agrada o nosso ego e aos nossos sentidos, formas estas muitas vezes, claro, pecaminosas, e achamos que podemos viver de qualquer forma e que a conta nunca chegará. A conta um dia chegará. O texto diz, no juízo, isto é, a conta um dia chega. A conta um dia chega. Segundo, esse juízo futuro será triste para os ímpios, porque o texto bíblico diz, os ímpios não permanecerão em pé no juízo. Por quê? Porque como a palha, foram soprados para longe. Lembra da figura da palha? Eles foram soprados, eles não têm consistência, então não terão, com base nos seus argumentos, nas suas imaginações, nas suas palavras, na sua retórica, na sua eloquência, não terão como se justificar diante de Deus no juízo final. Por isso que eles não permanecem em pé, são como uma palha, são soprados e soprados para longe. Olha a linguagem, que linguagem dura, que linguagem forte. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, esse juízo futuro dos ímpios será distinto do futuro dos justos. O texto termina dizendo, no Salmo 1,5, que e nem os ímpios permanecerão no ajuntamento dos justos. Onde os justos estarão, no contexto futuro, portanto escatológico, não é ali que os ímpios estarão. Os justos estarão, depreende-se do texto, o texto mantém um pouco de segredo na sua linguagem, às vezes um tanto quanto enigmática, mas o leitor atento percebe que os justos vão para um bom lugar, enquanto que os ímpios palha são soprados para longe, não tem peso, não tem consistência, viver uma vida ímpia e portanto irão amargar no juízo vindouro. Irmãos, a vida eterna é uma realidade, mas não é a única realidade futura. O inferno também é uma realidade futura, mas quando nós falamos sobre o inferno, nós queremos dizer exatamente o quê? Só que antes de dizer exatamente o que é o inferno, me permitam aqui dizer brevemente o que o inferno não é. Pelo menos 3 coisas, entre outras que poderíamos aqui citar. Primeiramente, o inferno não é aqui nesta vida, como muitos frequentemente dizem. Que droga de vida, né? Essa vida é um inferno. Não, meu irmão, essa vida aqui não é um inferno. Com todos os seus males, com todas as suas agruras, com todas as suas dificuldades, que são muitas, eu sei disso, todos nós humanos sabemos, mas o inferno não é aqui. Se fosse o inferno bem light,
né? Seria como brincam alguns hoje, um inferno. É um inferno bem legal, bacana esse inferno. Mas, em primeiro lugar, o inferno não é aqui nesta vida. Segunda verdade, o inferno não é também um lugar ou condição de sofrimento temporário. Você vai sofrer um pouquinho, pouco tempo, depois isso simplesmente acaba, está tudo certo, está tudo quites, e ok. Não. E em terceiro lugar, o inferno também não é uma invenção dos teólogos, que foi criado ali para amedrontar as pessoas em benefício da religião. Não, o inferno é invenção de pastor, de teólogo, de papas, de clérigos, que usaram isso para manter os fiéis em rédea curta, poder cobrar ali o dízimo, a oferta, amedrontá-los com medo da ira futura. Então é uma criação de homens. Não, irmãos, mas se essas três coisas não são o inferno, o que é o inferno? Bem, o inferno, podemos dizer que é o nome dado ao lugar ou à condição final dos seres humanos não regenerados, e também dos espíritos malignos, é claro, no qual eles constantemente sofrem punição eterna e vivem separados de Deus para sempre. É um lugar ou condição de tormento espiritual, psicológico e corporal dos homens, do qual nunca haverá esperança de libertação. Portanto, o inferno não é invenção, não é uma imaginação fruto de teólogos que não tinham o que fazer na Idade Média ou no contexto antigo, e inventaram isso para poder trazer mais uma vez os fiéis em rédea curta, ludibriá-los, enganá-los, tomar o seu dinheiro de assalto e assim por diante. O inferno é uma verdade bíblica, é um ensino bíblico, é uma verdade. E o texto bíblico que lemos, infelizmente aqui no Salmo 1, eu digo infelizmente, evidentemente, para os ímpios é correto, porque é a vontade de Deus para aqueles que não querem saber da sua vontade divina. Mas o texto diz que os ímpios não permanecerão em pé no juízo, e nem ali os pecadores no ajuntamento dos justos. Se há uma vida eterna que aguarda os cristãos pela graça, há também um inferno e um contexto de juízo que aguarda os ímpios, que não recusaram o pecado e que não tiveram prazer em Deus, na sua lei e na sua palavra. Finalmente, em terceiro e último lugar, eu também aprendo nesse texto que a infelicidade para o ímpio envolve o conhecimento divino dos seus caminhos. A infelicidade para o ímpio envolve o conhecimento divino, ou seja, o fato de que ímpios, por mais que não acreditem nisso, mas a ideia de que existe um ser todo-poderoso que conhece todas as coisas é algo que nos amedronta, pelo menos amedronta os ímpios, né? Mas vejamos antes disso o Salmo 1,6, que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Caminho é uma linguagem bíblica frequentemente usada para um estilo de vida que a pessoa leva. Muitos aqui devem se lembrar, pais com frequência, ainda nos dias de hoje, lembro que os meus pais diziam isso, você talvez deva se lembrar também, filho, você vai para a escola, vai para o cinema, sei lá, vai sair, cuidado pelo caminho por onde você anda. E quando nossos pais falavam ou falam isso, eles não estão preocupados literalmente com o caminho, se tem pedra, se tem uma pocinha de água, não que isso não seja importante, mas a ideia é cuidado com as companhias, com aquilo que você vai fazer, ou seja, com o tipo de vida que você vai levar para esse lugar aí para onde você irá. Caminho na Bíblia muitas vezes também tem esse sentido, envolvendo um estilo de vida. Então, mais uma vez, Salmo 1,6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus sabe muito bem como que um justo, de verdade, por mais que pecador, ele sabe como ele se comporta, como ele age. Mas o caminho dos ímpios, ele perecerá. É estranho que não é mencionado na segunda parte do versículo que Deus conhece também o caminho dos ímpios, mas é evidente que, com base na primeira parte, Ele que conhece todas as coisas, visto que é onisciente, como aprendemos muito bem no Salmo 139, Deus conhece todas as coisas, o que inclui o caminho de justos e de não justos, de ímpios. E como eu disse, meus irmãos, caminhando para o final,
Se há um atributo divino que é desconfortável para todos os seres humanos, eu não vou dizer que para nós cristãos também é, não sei para você, para nós, para mim é, mas se há um atributo divino que é desconfortável para todos os seres humanos, especialmente para os ímpios, este é o atributo da onisciência. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos conhece por completo, que Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos planos, as nossas obras, os nossos segredos, enfim, Ele nos conhece inteira e integralmente. Deus sabe tudo, tudo, tudo e mais um pouco, como diz o outro, sobre mim e sobre você. Portanto, podemos cometer pecados ocultos e os cometemos atrás do marido, da esposa, do pastor, do fulano, do cicrano, do patrão, do empregado, da sociedade, mas todas as coisas estão absolutamente nuas e patentes, nos dirá o autor da Epístola aos Hebreus. Tudo está nu e cru diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Irmãos, nós não enganamos a Deus. Deus sabe a vida que nós levamos. E isso é uma coisa que particularmente me amedronta, porque eu falo: Senhor, eu sou tão miserável, como eu posso escapar da sua ira? Como eu posso escapar do seu juízo? Como eu posso escapar do castigo vindouro? Se não for a sua graça, Senhor, eu estou perdido. Nós dependemos da graça divina, meus irmãos. Dependemos totalmente da graça, porque o Senhor conhece o nosso caminho, Ele conhece a nossa vida. Aquilo que nós mantemos como segredo para Deus está absolutamente nu, despido, escancarado. Ele sabe de absolutamente tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E isso deveria nos fazer com que nós nos encurvássemos, repletos de adoração, de temor e de tremor diante dEle. Deus conhece o nosso caminho, Ele sabe por onde nós andamos, o tipo de companhias que nós temos, os pensamentos que povoam a nossa mente. Ele sabe de absolutamente tudo, aquilo que nós maquinamos para o bem, para o mal, Deus sabe de absoluta, total, integralmente. Nem 0,0000001% se furta aos olhos de um Deus que é onisciente e que, portanto, conhece absolutamente todas as coisas. E é por isso que o juízo dele, isso nos ensina outra coisa importante neste salmo: o juízo dele, quando se der, será justo, porque ele conhece o caminho dos justos, e a partir de uma ótica do Novo Testamento, ele os justificou em Cristo. Mas aqueles que recusaram a sua salvação, estes infelizmente sofrerão a condenação eterna. Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos algumas verdades sobre a felicidade do justo e sobre a infelicidade do ímpio. Nós aprendemos na noite de hoje que, primeiro, a felicidade para o justo envolve a recusa a um estilo de vida pecaminoso. Segundo, a felicidade para o justo envolve também o seu prazer na palavra de Deus, prazer este demonstrado no tempo de meditação que ele dedica a ela. Além disso, aprendemos ainda que quando nos recusamos a ter um estilo de vida pecaminoso e ao mesmo tempo nós encontramos prazer na palavra de Deus, tais práticas resultam em 3 consequências segundo o Salmo. Primeiro, nós temos uma vida frutífera. Segundo, nós temos a capacidade de suportar os dias difíceis, as folhas não murcham nem caem. E terceiro, as nossas ações são coroadas de êxito e tudo quanto fizer prosperará. Finalmente, também aprendemos 3 lições importantes sobre a infelicidade do ímpio. Primeira, a infelicidade para o ímpio envolve um estilo de vida contrário ao do justo. O texto bíblico diz: não são assim os ímpios. Segunda, a infelicidade para o ímpio envolve um triste futuro. Ele se verá diante de Deus, infelizmente, no juízo. E terceiro, a infelicidade para o ímpio envolve o conhecimento divino dos seus caminhos. O ímpio, tanto quanto o justo, não poderão jamais, diante de um Deus que é onisciente, trabalhar às escondidelas,
na obscuridade, porque tudo está absolutamente claro diante do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Diante dessa mensagem, eu faço um convite para você. Você gostaria de ser feliz ou ser infeliz? Parece uma pergunta idiota, né? Parece uma pergunta tola, mas nós devemos fazê-la. Afinal de contas, vivemos em épocas em que as pessoas escolhem as coisas mais estranhas, ridículas e absurdas. Portanto, me permitam insistir, e responda para você mesmo. Você, diante do que nós mencionamos, e com base no texto do Salmo 1, gostaria de experimentar uma vida feliz ou infeliz? Se eu desconfio que a sua escolha tenha sido a primeira, então recuse o pecado e tenha prazer na palavra de Deus e no Deus da palavra. Amém? E que essas verdades preencham o meu e o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.